né? Não, não, falaram duas coisas importantes aqui sobre pandemia que eu vou jogar para você. Claro. Seguro cobre pandemia? 2, que você já falou um pouquinho aqui, emendando nessa questão do Schengen em relação à Europa. Você acha que vai ter mudança nos seguros devido à pandemia? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Hoje o papo vai ser sobre seguro viagem. Convidei uma super figura aí, o Luciano Vitalcardi. Acredito que vocês devem conhecer. Para quem não conhece, Lu, você tem que solicitar entrar. Entra aí, solicitar entrar que eu te coloco. É isso, aqui. O Luciano, ele é da empresa Vitalcardi, que é uma seguradora, super parceira da Viajar Mais. E eu convidei o Lu para essa live comigo para a gente falar sobre seguro, porque aqui na Viajar Mais a gente tem o departamento de turismo e o departamento de intercâmbio. Mas dentro do departamento de intercâmbio eu tomo conta das passagens e do seguro viagem. Então é um assunto pertinente para todo mundo. Lu, querido, tá me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo também, Mari? Tô te ouvindo muito gente. bem. Ó, minhas bichinhas aqui estão falando tudo protegidas aqui, ó. Ai, que lindo. Eu não vou nem falar, né? Porque eu adoro os bichinhos da Vitalcardi. Mas prometi que eu não vou falar, não vou falar. Gente, é verdade, agora a gente foi na convenção da Schultz, eu ganhei um papagaio. Eu tenho um papagaio também, mas o cavalo marinho. E a minha filha falou que ele é o lagarto, ele é o gaco, então ela anda com ele abraçada pra cima e pra baixo, é o gaco. Ela é apaixonada no cavalo marinho. Da Vitalcardi, já que eu pego ele ali pra participar. Eu não tenho fundo, né, porque nós estamos trabalhando em home office. Eu não tenho, a Cris tem um fundo super pra fazer live. Eu botei o azul. Então, eu tô aqui na minha parede mesmo. Né? Lu, primeiro quero te agradecer pela parceria que Viajar Mais e Vitalcardi tem. Você sabe que é muito importante para nós. Começando ano que vem, já falei que eu vou estar lá no seu palco. Já diagnosticamos por que eu não estava esse ano, mas tá tudo certo. E agora sem ficar falando, é fato isso. Acredito que a gente vai ter aqui nessa live também profissionais do turismo, não só passageiros, mas é muito importante você trabalhar com fornecedores com quem você tem uma boa relação. E se existe fornecedor que eu tenho boa relação, são Schultz e Vitalcardi. O Lu, embora seja diretor, se mandar mensagem para ele a hora que for, ele responde. Aí quase que a SUSEP na mente, né? Ele sabe todas as regras, tudo. Então, quero agradecer muito, muito, muito pela parceria que nós temos e também pelo seu convite, você ter aceitado o meu convite de falar nesse bate-papo aqui hoje. Bom, vamos deixar o povo entrando. Lu, seguro viagem. Seguro viagem. Vamos destrinchar isso daqui. No intercâmbio, por exemplo, esse é um gasto que as pessoas, se precisam cortar, é o primeiro que cortam. Eu tento convencê-las que é uma escolha errada. Mas a gente vê situações, por exemplo, viagens nacionais, que o custo do seguro viagem é assim, ridículo, é ridículo. Muitas vezes é tipo R$30, R$50, e a pessoa não fecha. O que a gente pode falar dessas pessoas? Por que é importante fechar o seguro? Deixa o especialista falar. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos aí. Aceitei o convite com o maior prazer. Estamos aqui para esclarecer sobre o seguro viagem, o que for. Obrigado a todos vocês, a parceria. Vi que nós temos aqui agentes, colegas, tem gente de fora também. Todos sejam muito bem-vindos. Mandem pergunta e vamos começar. Ontem até eu falei numa das lives sobre perrengue. Então essa tua pergunta eu posso responder como perrengue. E eu, Luciano, olha que interessante aí que aconteceu. Ó, tem outra bonfinha entrou aí também, ó.
É conhecida. Né? Eu já conheço de algum lugar. É conhecida. Olha o que aconteceu, Mari. Eu estava aqui em Ponta Grossa, mais ou menos como se fosse a 119 quilômetros aqui, mais ou menos 109, 119. Fui visitar as agências de Ponta Grossa com a Tayane, que é executiva daquela região na época. Comecei a me sentir muito mal, dor de barriga, andou um negócio bem forte. Cheguei lá, ela falou, já sei o que é isso, Luciano, meu pai teve a semana passada. Corri para Santa Casa. De urgência, minha pressão estava 19. Nossa! 19,14, isso aí. A alta estava alta e a baixa estava altíssima, né? 14. Aí foi que eu descobri que tinha pressão alta. E aí, como você falou, a importância do seguro, eu estava aqui do lado, o Gustavo entrou aí também, mandou outro abraço, e disse assim, não tinha seguro. E olha o que aconteceu. Uma consulta de emergência na Santa Casa, R$300. E aí, para responder essa tua pergunta, tem muitas empresas, ou até empresários, pessoas que estão aqui assistindo essa live, fizeram os seus planos de saúde regionais. Claro, porque o Brasil estava numa crise, nós diminuímos, às vezes é só para Minas, ou só para São Paulo, só para o Paraná. Mas eu vou sair de viagem daqui para Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, daqui para São Paulo, ou seja. E aí, meu plano de saúde é regional. Às vezes ele não tem o convênio nem por reembolso. E como você falou, o valor percentual, se você colocar no total da sua viagem, é muito pouco, não dá 3% do valor total. E aí você teria essa cobertura a nível nacional também. É muito interessante. E o que é legal, Mário? Reforçar isso. No nacional, às vezes não é só para doença, como internacional também, né? Às vezes ele pode ver tua bagagem, que pode extraviar, a parte odontológica, que você pode, nós temos alguns perrengues, a pessoa vai jantar, come aquele caroço de azeitona e aí acontece alguma coisa diferente no dente, né? Então, assim, sururu que foi ruim. Passou mal, medicamentos. Então, assim, é interessante também a nível nacional por causa desses motivos. Lu, você sabe, o meu plano de saúde é nacional, da minha filha é nacional. Eu toda vez que viajo emito o seguro. Porque meu plano é nacional, mas muitas vezes vai ser mais fácil acionar o seguro. No caso da VitalCard, a gente tem o teleatendimento, que uma situação de emergência facilita muito, adianta muito o processo. A parte de remoção, ou questões de viagem mesmo, mala, atraso de voo, tudo isso que o plano de saúde não cobre, são questões diferentes. Então, meu plano de saúde é nacional e eu sempre emito seguro para a gente fazer as viagens. Seja as minhas viagens pessoais ou as viagens pela Viajar Mais também. E se a pessoa botar o custo, como eu estava falando, do valor, e um custo de uma assistência, de uma consulta, caso precise, é muito interessante. Exatamente. Qualquer lugar que você vá um hospital, um lugar de pronto atendimento que seja particular, é o que você falou. Vai ser R$300. O seguro que você podia ter pago 30, né? 50, se fosse. Desculpa te interromper, mas aí você me deu uma outra dica que eu posso lembrar. Não sei se estava aí na tua pauta. Por exemplo, a Mari foi lá para... Onde foi mesmo lá o negócio? Cabo de Santo Agostinho. Eu tava com o seguro VitalCard. Isso, a pessoa atrapalha. Às vezes isso faz... Tem muitas perguntas, o Luciano responde lá, como você avisou aí no começo da live. Luciano, eu tomo remédio para pressão, no meu caso. Eu fui ficar lá, nós ficamos 5, 6 dias, né? Chegamos sábado, tá? Sim. 6 dias. Eu só levei remédio para 5. Eu posso fazer uma consulta para comprar meu remédio de uso contínuo? O que é que vocês acham aí? Sim, se você não tiver com a receita no bolso... não, a consulta não. Mas se você passar mal... Se você passar mal... porque não tomou o remédio e acionar o seguro cobre, não cobre? Que legal. Essa dúvida a gente recebe muito. A Cris entrou. Beijo, Cris. De vocês aí. Tô procurando aqui onde acenar pra Cris, ela não... Entrou, acabou de entrar aí também, mandar um beijinho e um oi para nós. Olha que interessante, Mari, isso é uma dúvida muito legal, até dos agentes também, que ligam para a gente para saber.
Há uma confusão, às vezes, do plano de saúde com o seguro viagem, que é durante a viagem. Eu, por exemplo, estava falando sobre o meu problema de saúde, que é a de pressão alta, tem que ter o remédio. Geralmente, qual é o conselho? Leve a mais. Se você vai ficar 5 dias, não tem nenhum problema. Pode levar até caixa, depende do país, das suas regras, daquele lugar. Leve 10, 20, leve um pouco a mais. Você não sabe o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você pode perder, pode precisar de uma dose a mais e tal. Isso seria um tratamento. Você está comprando um remédio para o seu uso contínuo. E o seguro viagem é para doenças que aconteçam durante a viagem. Emergencial, né? Atendimento emergencial. De urgência e emergencial. Teria cobertura sim. Eu tenho pressão alta, me agravou isso, a gente chama de agudização. O que é o agudização? É o agravamento da doença. Eu vou precisar desse atendimento. Esse atendimento você tem cobertura total. Agora, eu só quero uma consulta para comprar meu remédio que eu esqueci levar, isso não. Mas da doença teria atendimento. Isso é legal. E, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Está medicada, mas teve um pico, uma situação assim. Pode acionar o seguro, mesmo sendo doença pré-existente. Teria todo o atendimento, tá? Aí tem uma grande diferença aí da doença pré-existente e da consulta para tratamento. Vou dar sempre exemplo, o pessoal que vai entender legal isso aqui. Eu tive vários casos, mas não lembrei no caso agora lá do Canadá. A pessoa tinha operado o rim, né? E descobriu que no Canadá era o melhor tratamento e tal. Já tinha operado há uns 6 meses, há 1 ano. Aí ela fez o seguro para continuar esse tratamento no Canadá. Nesse caso, qual foi o motivo da viagem? Já foi para fazer o tratamento. Então, aí não vale o seguro viagem. Aí ela teria que fazer um plano local no Canadá, um acordo com aquele hospital, para que fosse esse tratamento, ok? Sim. Agora, eu, Luciano, que eu dei meu exemplo, tenho uma doença pré-existente que é a pressão alta. Viajei, cheguei lá no Canadá, deu um pico, minha pressão, mesmo medicado, com remédio, mas estou me sentindo mal, peguei um dia muito quente, mesmo eu sabendo ou não que eu sou doente pré-existente, eu tenho esse atendimento pela doença pré-existente. Esse é um grande diferencial do seguro, que são para doenças que aconteçam durante a viagem, você tendo ou não conhecimento da mesma. Sim. A Marcela está falando aqui, seguro viagem é super importante. Eu quebrei transmissão de pensamento aqui. Eu vi você entrando, pensei no seu caso. Vou te contar esse caso. A Marcela é nossa consultora, trabalha conosco. Legal. Quem não a segue ainda, siga Intercâmbio com a Má, maravilhosa. Começou a nevar, e aí ela, brasileira, foi ver neve. Você vai relacionar isso, porque isso é batata de brasileiro. O que aconteceu? Escorregou. Saindo na porta de casa, escorregou, quebrou o pulso. O pulso. Só que ela. Lu, você inverteu a câmera. Só que no fervor do momento ali, nossa, né? Foi brincar. A hora que voltou pra casa, o corpo esfria, o braço. Ela teve que arcar com tudo. Consulta, raio-x. E, gente, você chega num hospital, tudo bem que ela sabia, falou de cair, tô com o braço desse tamanho, eles sabiam, mas muitas vezes você chega num hospital e o hospital vai fazer um batalhão de exames para ver o que você tem. E quem vai pagar por esses exames é você. Se você sabe uma coisa mais direcionada, como a Marcela quebrou o pulso, é mais fácil, mas muitas vezes são muitos exames que são feitos, isso tudo vai para sua conta. Então a Marcela quase teve que colocar pino. Aqui eu já vou entrar naquele nosso lance de custos do exterior. Ela ficou sabendo que uma cirurgia para colocar pino no braço fica em torno de 15 mil euros. Ela falou, gente, se eu tiver que... Acabou meu intercâmbio. Então... É uma situação complicada e os custos no exterior são muito altos. Não só por conta da moeda, que a gente tem que converter, mas também porque são sistemas de saúde diferentes. Vou deixar o Lu falar mais sobre isso e temos outra pergunta aqui para fazer daqui a pouco. Tá bom, esse tem um comentário dos procedimentos e dá para consultar. Olha que coisa interessante, já que você falou da Marcela, né? Você falou Márcio, deve ser Marcela. Antes lá, só um beijo pra Adriana aí, que também entrou, Adriana Bonfim aí, ó. Fazer meu merchan em casa, né? Um beijo pra Adriana também. Só vejo que eu conheci por foto.
O que acontece? Em casos de urgência, que foi o caso dela, não sei se ela estava com seguro ou não, mas foi uma urgência. Sem seguro. Mas digamos que ela tivesse também. Foi uma urgência, levaram ela para o primeiro hospital. Sim. E aí o que acontece? Geralmente, uma urgência, a pessoa vai ter que pagar e solicitar o reembolso. Ou, depende do hospital, mas aí depende muito do hospital, né? Porque o hospital não é o conveniado, ok? Então, se você ligar durante o procedimento, antes de sair do hospital, antes de sair do hospital, e o hospital aceitar mandar a fatura por seguro, nós podemos pagar. O ideal é sempre ligar antes, mas, como você deu o exemplo dela, nesse caso de emergência, não deu tempo ligar, aí tem que correr para o primeiro hospital. Depois também nós vamos falar sobre a telemedicina, que poderia vir em ajuda essa questão de ser para o hospital, para a clínica, isso também é interessante. Mas vamos para o procedimento, acho que também tem a ver com essa pergunta nossa aqui. Muito boa. A Lara, um beijo, minha querida. Ela está perguntando, o seguro só cobre a consulta ou se precisar de algum procedimento, cobre também? Lara? Oi, Lara. Assim, olha como fica. Seguro viagem, que é interessante, né? Quando a gente fala em seguro viagem, a primeira coisa que a gente pensa é doença. E não. Eu costumo muito falar assim, que ele é igual o seguro do carro. Você faz para não usar. Mas se usar, você tem a tranquilidade de saber que você tem 24 horas por dia, um WhatsApp, um telefone, a pessoa que vai te atender em português e vai te orientar e te dizer para onde você vai. Esse é outro ponto maravilhoso, atendimento em português. Em português. Ele não é só para doença, ele tem a parte odontológica, como eu estava falando ali, parte de medicamento, nós temos as repatriações. O que é repatriação, Luciano? Vocês lembram? Acho que dá sempre exemplo, que é bem mais fácil, né, da gente pegar mais rápido essas informações. Vocês lembram daquela questão do balão, Mário? Pessoal que caiu lá na Capadócia um tempinho atrás, nós tivemos brasileiros lá, que infelizmente, né, vieram ter um acidente, quebraram a perna, ou quebraram o braço, enfim, teve um acidente. E aí você vai ter que trazer essa pessoa com o braço, a perna operado numa poltrona só. Então, nós fizemos o quê? Compramos a classe executiva, às vezes, ou 2 ou 3 poltronas da econômica, e você coloca essa pessoa deitada, ela faz o retorno de volta para o seu país. Isso é uma repatriação sanitária, repatriação médica. Então, ele não... outro detalhe importante, a pergunta da Lara lá. Bagagem, Lara, acontece muito, extravio de bagagem mundial. É impressionante. O que mais usa do seguro viagem, um dos itens, é o extravio de bagagem. Sim. E o seguro, além de buscar para você essa informação junto à companhia aérea, se ela extraviar temporária ou definitivamente, você tem uma indenização por quilo das suas bagagens extraviadas. Isso é maravilhoso. E não só isso também, eu já tive um caso pela Vitalcard, intercambista, que precisou acionar o seguro, ela já tinha um problema no joelho, mas foi para o hospital, chegou no hospital, foi para o clínico, do clínico foi para o ortopedista, do ortopedista foi para o traumatologista, pensa. Daí ele encaminhou ela para fazer ressonância magnética, ela fez a ressonância, da ressonância encaminharam ela para fazer fisioterapia e medicação, tudo coberto pelo seguro. Ela não precisou pôr a mão no bolso para absolutamente nada. Então, imagina, uma situação dessa que ela precisou fazer fisioterapia durante o intercâmbio. Isso prejudicaria ela muito. Quem mora, por exemplo, na Irlanda, que é um destino hoje muito forte para o intercâmbio, sabe como que a gente anda. Uhum. Eu andava 40 minutos para ir para o trabalho e voltava mais 40 minutos todos os dias. Como que uma pessoa com problema no joelho vai conseguir fazer isso? Então isso ia inviabilizar muitas coisas. Pensa numa viagem curta, ia lascar, ia falar outra palavra, ia lascar com os passeios dela. A gente viajando, a gente caminha muito. Então o seguro cobre tudo isso. Tem uma outra pergunta boa aqui. Pode falar, Lu. Não, mandar um beijo pra Mari aí, que colocou aí. Mari, beijo, aqui de Curitiba. Marilene. Pode perguntar. Oi, Mari. A Cris mandou uma pergunta muito boa e eu sei por que ela mandou essa pergunta. Vamos supor o seguinte acidente durante a viagem. A pessoa foi atropelada. Isso aconteceu de fato, tá? Quem conhece um pouco da história da Irlanda vai se relacionar.
precisou ficar dias internadas, considerando UTI, várias cirurgias, quebra de vários membros. O seguro cobre isso? Cobre, por exemplo, se a pessoa não tiver mais ninguém para tomar conta dela e ela precisar de um acompanhante, o seguro cobre o envio do acompanhante? Olha que legal. Legal não, diga assim, o acidente nunca é legal, né? Mas é legal o benefício que tem, né? A cobertura que tem. Legal a pergunta aí também da Cris. A pessoa está viajando sozinha, desacompanhada, o que acontece? O caso do exemplo dela. Se acidentou, ela vai ficar internada, provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia, né? O que acontece? Nós temos o envio de acompanhante. Aí nós pagamos a passagem de ida e volta dessa pessoa. Luciano, pode ser meu vizinho, pode ser um amigo, tem que ser um parente. Pai, mãe, filho, irmão e cônjuge. Primeiro grau. Primeiro grau. Por quê? Se essa pessoa tiver que autorizar a menina a fazer uma cirurgia, né? Ou depois precisa assinar a alta médica lá, nós sempre pedimos um parente direto por causa de qualquer observação, qualquer informação ou qualquer liberação que venha acontecer no hospital, né? Sim. Na clínica, no centro médico, enfim. Se precisar de qualquer liberação, você já tem aquele parente que talvez possa assinar por você. E a pessoa também vai se sentir mais confortável com um parente lá, né? Ela já está numa situação delicada, de um acidente, já foi operada, e ainda tem que ter um acompanhamento, então a gente sempre fala isso aí. O envio de acompanhante para a pessoa ficar lá, dentro das suas regrinhas, ok, Mário? E aí esse exemplo também pode emendar essa pergunta com a garantia de viagem de regresso. O que quer dizer a garantia de viagem de regresso? O próprio nome já fala aí, né? Ela se internou, foi operada, digamos que a viagem dela era até hoje, né? Ela não vai poder voltar hoje. Perdeu o voo. Então essa multa para se transferir o aéreo dela para daqui a 10, 20, um mês, ou seja, uma nova data, o que acontece? Nós pagamos isso e a pessoa pode voltar. Quando eu falo pagamos, é no sentido de reembolso, né? Você tem um reembolso garantido disso dentro das suas regrinhas. O que é interessante, a gente sempre fala. Seguro viagem vale para tudo, é igual seguro de carro. Tudo tem suas regras, né, Mário? Seguro, você tem que saber dentro das regras. Tem que ter as suas coberturas, acompanhar o que você está fazendo ali. Olha, vocês que são especialistas nisso, vão dizer para eles, cobre isso, 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 serve para isso, isso, isso. Quer ver um exemplo legal também disso? Hoje, o casal está viajando, tu e teu marido. Para economizar lá na bagagem, que a companhia aérea está cobrando até nossa respiração agora, né? Se você sair da porta do banheiro, já tem aquela maquininha para passar, você usa o banheiro. Então, o que acontece? Você fez uma mala só. Tem roupa de homem e de mulher. E aí, para economizar, só você fez o seguro, teu esposo não. Perdeu a bagagem, tava a roupa dos dois. Entendeu? Quem vai ser indenizado? Só a Mari? Eu assisti seu último treinamento que você deu esse ano. Tô fianinho já nesse tema já. Mas isso é muito comum hoje. Só voltando na questão do acompanhante, gente, pensa uma situação assim, uma passagem de embarque imediato para a Europa pode custar R$7.000. Entendeu? Então, tô falando de Europa porque a gente comentou do caso que é da intercambista que estava na Europa. Exatamente. Mas que seja para os Estados Unidos, a passagem de hoje para embarcar mais tarde ou para embarcar amanhã pode ter um custo muito alto. E um seguro que, como o Lu falou, às vezes chega a 3%. Vamos colocar em relação ao intercâmbio, que é 10% do investimento do intercâmbio de longa duração. Você ter essa economia é muito importante. E essa questão da bagagem é outra coisa muito comum, porque hoje, como o Lu falou, tudo, até a água, né, cobra-se dentro do avião. Então, o extravio de mala, o temporário, né, não importa, o atraso de mala, você chegou, mas sua mala não. Ele vai ter cobertura para o seguro e é muito importante, porque pare e pensa o seguinte, eu sempre recomendo para os meus passageiros, vai viajar para um lugar onde está frio, viaja com a sua roupa mais quente. Porque se sua mala vai for extraviada,
você tem o seguro, porque passageiro meu sem viagem seguro, mas você vai ter o seguro que vai te ajudar para comprar ali o que você precisar. Mas mesmo assim, ir do aeroporto até o hotel, ir do hotel até a loja onde você vai. Então, às vezes você está num lugar onde realmente a diferença de temperatura é muito grande. É só a gente pensar, a gente sai do verão brasileiro para chegar, independendo do país da Europa, nevando. Então, é uma diferença muito grande. E você vai ficar vai ser pego de surpresa ali para se chegar e sua mala não chegar. É uma situação bem desconfortável. Deixa eu te dar um dado que você está falando aí, né? O famoso jet lag, né? Nós temos aqui a nossa gestão de sinistro, então nós sabemos por que a pessoa entra, qual é o motivo que ela está pedindo. E 50%, por incrível que pareça, passa mal justamente por isso. Ele está indo para um novo país, uma nova cultura, a pressão do avião, né? A comida, ele chegou em estado de nervo, então juntou tudo isso, geralmente ele já solicita uma consulta pelo mal-estar que ele nem sabe às vezes o que é. É bem isso, reforça o que você está falando. Sim, às vezes é só gente, fuso horário é um negócio que deixa a gente maluco. A Cris vai poder falar. Opa! A Cris. Tava em Dubai, ela falou, Mari, teve um dia que eu tava tão maluca com o fuso horário, que a hora que eu fui ver, eu acordei, eu perdi o passeio da manhã, porque gente, deixa a gente maluco mesmo essas diferenças. Você sai do lugar que tá de um jeito, vai para outro que tá horas para frente ou horas para trás, com outro clima, que é outra alimentação, outro tudo, deixa a gente meio louco mesmo. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, do John. Como funciona o sistema de eventos? E daí, antes de jogar a pergunta para você, eu vou falar. Muitas vezes a gente recebe uma cotação. Mari, mas o seu seguro tá dando X? Eu acabei de ver lá no site Seguros Promo que tem esse seguro aqui que custa 1/10 de X. Gente, primeiro, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por favor, desconfiem de coisas que são muito baratas. Existe um custo para tudo. Se a conta não fecha, a conta não fecha. De alguma forma, você vai ficar na mão. E ficar na mão em relação ao seguro, novamente, não sou muito inteligente. Muitas vezes os seguros são baratos porque eles não funcionam no sistema de eventos. E agora eu jogo pro Lu. Lu, como funciona o sistema de eventos? Ô, João, é interessante isso aí que tá falando, que a Mari deu a tua pergunta e que a Mari fez o comentário em cima. O que é um evento? Vamos lá. Cada vez que eu utilizar esse seguro, isso para nós é considerado um evento. O que é importante quando você está fazendo um seguro viagem? Como o João falou aí do comparativo. Repare-se na parte de assistência médica por doença ou por acidente, tem assim, barra por evento, ou doença pré-existente, barra por evento. Vamos dar o meu exemplo. Fui lá, tive aquele primeiro pico de pressão alta. Digamos que eu tivesse com seguro, que eu não estava, foi o perrengue que eu estava falando aí no começo. Gastei $300. Vamos transferir lá para Nova York. Gastei $300. O seguro pagou. Como eu ia ficar 10 dias em Nova York, beleza. Daqui a 3, 4 dias, eu sou muito azarado, saí do hotel, tropecei, caí, quebrei o dedinho da mão. Fui lá operar. Tava nevando, empolgou, escorregou. Uma urgência em Nova York, que é um detalhe bem importante, gente, vocês, acho que a gente comentar para frente, mas já vou emendar. Custa no mínimo de emergência $1.500. Porque você passa por vários departamentos. Isso foi um novo evento. Ou seja, eu gastei $300 naquele primeiro e agora eu gastei mais $1.500. É um novo evento. O que é legal ir por evento? Se eu comprei o plano de 30 mil, eu tenho 30 mil por evento a cada vez que eu venha necessitar. Esse é o grande diferença dos seguros. Né? Por acionamento. Então, essa palavrinha é muito importante. O seguro, Mário, eu sempre falo, o seguro viagem está nos detalhes e você tem que ler o que está escrito. Né? Não é só a palavra, tem que estar escrito, porque todo seguro, seja de viagem ou de qualquer coisa, tem as suas regras. Você já me ensinou isso, eu deixo tudo documentado no e-mail. Documentado. Ó, quer ver uma coisa? Documentar? Esse do dedinho que eu estava falando. Eu liguei pro Vital, deu tempo, tava com dor, mas dava tempo eu ir pro hospital. Vamos voltar aí. Quebrei o dedinho, ali eu tenho no voucher, que é o documento, eu tenho os telefones da assistência, o WhatsApp, eu informo meus números,
e pergunta, tem o aplicativo também, mais fácil aplicativo. Eu estou na rua 8 com tal, queria saber qual é o hospital mais próximo. É o Hospital Nova York. Ele vai me encaminhar para o Hospital Nova York. Chegando lá, eu vou ser atendido prioritariamente? Não. Depende sempre de quê? Qualquer país do mundo tem a sua regra do hospital, como é no Brasil. Urgência, né? Sim, emergência, triagem, muito grave, né? Tem aquela regrinha lá. Você é atendido. Agora, qual que é o legal? Como eu liguei, eles me indicaram o hospital conveniado, eles vão mandar a carta de autorização de atendimento até 30 mil, eu vou ser atendido e eu vou sair do hospital, não vou pagar nada porque deu tempo de eu acionar o seguro e ser indicado para o hospital conveniado. Agora um detalhe importante, como você até grifa lá. Em cada hospital, principalmente nos Estados Unidos, eles pedem para você fazer uma ficha. E nessa ficha, comumente, nós estamos nervosos, estamos num país diferente, às vezes não falamos o idioma, e aí você pede ajuda, você coloca o seu endereço pessoal. Não faça isso. No voucher, como a Mari mesmo orienta, tem o endereço do VitalCard. Por quê? O hospital pode mandar uma fatura para sua casa, isso acontece muito nos Estados Unidos, e um por seguro. Até a gente saber que ele mandou 2 faturas, já complicou, né? A ter que pedir, dizer que já está pago. Imagina receber em casa uma fatura de, tipo, $20 mil. A pessoa infarta ali, na hora, né? Daí aciona o plano de saúde. A gente resolve, tem que mandar pra gente resolver. Mas o importante é colocar o endereço do Vital, porque ele já sabe que é o conveniado, ele vai nos mandar. Isso que você falou é importante. Às vezes a gente pensa assim, seguro, eu vou entrar no site, vou em qualquer site de seguradora e vou comprar. Ou até nesses sites que englobam muitos seguros. É que nem seguro de carro. Eu recentemente precisei acionar o meu seguro do carro, liguei na seguradora, eles falaram pra mim, não cobre. Foi ver, tava tomando um rombo ali de R$3 mil. Falei, como é que eu vou fazer? Entrei em contato com uma pessoa que não era corretora do seguro que eu fechei. Mas ela falou, Mari, ela resolveu o meu problema. Ela falou assim, você não sabe, porque eles não te contam, porque eles não querem que você acione. Mas se seu carro não teve dano, é só o dano no outro carro, seu seguro cobra até R$100 mil. Ou seja, eu consertei o carro da outra pessoa sem gastar absolutamente nada. Como que eu consegui isso? Pela experiência de um corretor de seguro. Aí entra o papel do agente de viagem. Eu acabei de comentar que eu assisti o último treinamento do Luciano. Eu assisto muito o treinamento dele. Já tenho uma experiência antes da Viajar Mais com o Seguro Viagem, com outras empresas, outros treinamentos. Então eu trago uma bagagem de conhecimento que o passageiro leigo não é obrigado a saber, ele não trabalha com isso. Então quando você fecha com o respaldo de um profissional, de um corretor de seguro, que aqui é o agente de viagem, ele vai te direcionar para tudo isso e vai facilitar. A VitalCard resolve boa parte dos problemas, mas o agente de viagem ele vai facilitar esse intermédio. É para isso que você contrata uma coisa através de um agente. Isso é muito importante. Então, colocar que valoriza o agente de viagem. Não, isso é bem interessante, até porque assim, a gente vende através do agente de viagem, né? É importante frisar isso, porque a gente treina a VitalCard só vende através do agente de viagem. Isso. Deixa vocês especialistas para que vocês expliquem o seguro, os diferenciais, né? Que tem a atender. Então, é muito importante esses detalhes no seguro viagem quando você for definir pela sua viagem. A Marilene, naquele coletivo, estava a Via Nova também, a Cleane também entrou aí agora. A Mari tem um monte de exemplos delas aqui, pediu até para eu comentar alguns. Da Mari, se for comentar, ela tem passageiro que já usou de tudo, Marilene da Rosa. De tudo, assim, é muito interessante. Uma coisa, Mari, a instrução do agente de viagem é importante, porque às vezes você nem sabe que você pode acionar, ou do jeito que você vai acionar, esse direcionamento é importante. Antes de você falar de telemedicina, eu vou botar uma pergunta aqui no meio desse papo. A gente está falando de Nova York, cobertura de $30 mil. Okay. Como que é o custo de saúde nos Estados Unidos? É baratinho? Olha que interessante. Eu até estou acostumado a falar, vou repetir para quem já assistiu, mas é interessante isso. Com a Covid, infelizmente, né, o que eles estão sofrendo, principalmente em Nova York, vidas, né, que estão indo aí, infelizmente mesmo, mas vamos olhar o lado da saúde. Eles têm muito mais contaminados, porque eles não estão dando conta. Tem muitos imigrantes que têm medo, que não vão fazer o exame, estão em situação ilegal, não vão fazer. Então, o número é muito maior. E os Estados Unidos, gente,
não tem sistema público de saúde. É só sistema privado. E é muito caro. Nós temos uma tabelinha, vou contar alguns casos aqui para vocês. Comparativo, casos não, os comparativos. Uma simples fratura aqui do rádio, desse ossinho aqui, ó. Você quebrou aqui, caiu, quebrou. Gente, isso é um tombo assim. Olhei pro lado para ver a vitrine da Quinta Avenida cair, puf, entendeu? Um dia de internação, para você fazer essa operação, não custa menos de $1.500. Estados Unidos tem um negócio interessante nos hospitais. Ele não é como no Brasil. Você entra no hospital, você vai por departamento. No final, ele não junta tudo e te diz, você gastou $1.500. Não. Você passa lá. Quem assiste bastante série, filmes, viaja bastante, sabe disso. Você entra no hospital com a dor de unha, você faz um raio-x, tomografia, passa por vários exames de sangue, tudo. Sangue, para você saber que só tinha uma encravada. E esse custo, quem vai te pagar? Então você entra por departamentos e a cada mês ele manda para o seguro, nesse caso ele é o conveniado do seguro, ele manda para o seguro uma fatura daquele departamento, não junta tudo e manda. Então é interessante isso, sabe? E outra coisa, quando você aciona... A Marilene aqui, eu tô adorando a Marilene, tá super participando da live. Oi, Marilene, parceira aí, ela falou uma coisa maravilhosa que eu ia botar aqui. Ela colocou, Estados Unidos nunca faça seguro menor que $120 mil de cobertura, porque lá tudo é caríssimo. Daí chega a gente falando assim, mas você tá me oferecendo um seguro de $120 mil para Estados Unidos? Aquele fulano falou que é para fechar o de 15. Exato. Não, gente. Você vai ficar na mão. Se você precisar acionar o seguro, você vai ficar na mão. Às vezes por causa de $100, $200. A diferença é tão pouquinha. A Aline também deu uma entradinha aí, Aline. Diferença tão pouquinha, se você compara ali em reais, você pode dividir em várias vezes, até 10 vezes, 7 a 10, depende do plano, né? 3 cartões de crédito pode. Exatamente. A diferença é tão pouca. O pessoal está perguntando dos Estados Unidos, então está falando, operação. Uma consulta emergencial, gente, uma emergencial, não te custa menos de $50. E o que é interessante? O seguro, quando você ligar, nós vamos te direcionar sempre na região mais próxima onde você esteja para uma clínica, um hospital conveniado, tá? Do seguro viagem. Isso é bem importante que você ligue antes e se informe para saber qual é a clínica conveniada. Mas, às vezes, só a pessoa acionar, seja aplicativo, seja WhatsApp, seja telefone, aquela voz em português, pedir para a pessoa se acalmar e te dar a orientação, já valeu o preço do seguro. Exatamente. Imagina isso, uma pessoa... Vou botar o exemplo do rádio. Tava eu lá toda maravilhosa na Quinta Avenida, fui olhar a vitrine do negócio, caí. Eu sempre caio, bati o negócio. Não falo inglês. Imagina, tipo, numa hora de desespero, pânico, vira uma pessoa, outras pessoas vão querer te ajudar se for uma situação emergencial na rua, lógico, mas e para você se comunicar com elas? Então, essa facilidade, esse conforto de ter alguém ali para num momento de precisão, como se diz na minha terra, falando tua língua, entendendo o que você está passando, não tem preço. Só o Mastercard, não tem preço. Então, os Estados Unidos, gente, isso é muito importante. Coberturas baixas não suprem. Mas, por exemplo, uma cobertura de 30 mil euros para a Europa, além de atender o Tratado de Schengen, que é obrigatório, gente, em 27 países da Europa, é obrigatório ter seguro. Se eles pedem quando você está entrando e você não tem, ou você compra o deles caríssimo na hora, ou eles te mandam de volta para sua origem, tá? Podem não... mas eu entrei e não tinha. Não te pediram, porque se te pedissem, se não tivesse, você ia ser mandado para trás, eu ter que pagar lá na hora. 30 mil euros é o que o Tratado de Schengen exige. É lógico, a recomendação é sempre essa. Fecha, se puder, fecha mais alto. Mas 30 mil euros para a Europa, dependendo do país, é suficiente. 30 mil dólares para Estados Unidos não é suficiente, né, Lu? Mari, eu acredito que pós-pandemia, muitos países da Europa, como você citou no Tratado de Schengen, já exigem, né, para estrangeiros que cheguem com seguro. Mas eu acredito que devido à pandemia, a situação caótica que ficaram alguns países, os hospitais principalmente, eles vão começar a exigir em todos os países que você tenha
um seguro viagem da sua origem, para seja a turismo, a negócio, vai ser mais obrigatório em vários países do mundo. Hoje, como você falou, Europa, né? Tratado de Schengen, o Pedro Balão lá de Portugal, nosso amigo aí, colocou aí, ó. Sim, Pedro, seguro é mesmo obrigatório, funciona bem aqui em Portugal, o Vital. Pedrão, acompanha a live do Pedrão amanhã também, depois eu passo aí para vocês. Europa, hoje, Austrália também exige para determinado tempo. Os Estados Unidos, quando vocês trabalham com intercâmbio, eu estou do Brasil, intercambistas eles exigem uma cobertura mínima de 50 mil, tá? Sim. Cuba exige mais ou menos $30 mil, é equivalente. E por incrível que pareça, sabe quem? Venezuela. É verdade, Venezuela. Venezuela exige para o brasileiro um seguro viagem de determinado valor. E você sabe, aqui no Brasil a gente tem um Instituto Federal que tem um convênio com universidades para fora do Brasil, tanto na América do Sul quanto na Europa. A Marilene está aqui, Europa menor que 60 mil, não, por favor. Mas o Instituto Federal, eles têm esse programa de intercâmbio. A gente acha muito seguro viagem pro Instituto Federal, porque é uma regra do Instituto Federal, que é um órgão brasileiro, que os intercambistas dele, os intercambistas pelo IF, só saem do Brasil se apresentar a carta, o certificado de seguro. Então, para vocês verem como é importante, porque, querendo ou não, o intercambista está indo carregando o nome do IF, e se tiver um problema lá fora e não tiver seguro, dá ruim mesmo. A gente estava falando de pandemia aqui, vou colocar duas, não esqueci do telemedicina, hein? Falaram duas coisas importantes aqui sobre pandemia, que eu vou jogar para você. Claro. Seguro cobre pandemia? 2, que você já falou um pouquinho aqui, emendando nessa questão do Schengen em relação à Europa. Você acha que vai ter mudança nos seguros devido à pandemia? Vai. Vamos começar repete a primeira aí, vai que eu ler aqui. Seguro cobre pandemia? Ok, vamos lá. Primeiro assim, quando começou lá na China, não era nenhuma pandemia. Era um surto, né? Estava num país localizado em determinadas cidades da China. Era considerado surto. Se expandiu, foi para a Itália. E a pandemia nasceu na China, mas foi agora engasgou aí. Decretada devido à Itália, por incrível que pareça. E aí se espalhou para a Itália, foi muito forte na Itália, o número de casos de dia para noite. Então, ou seja, em vários países do mundo, o mesmo surto da doença, então foi decretada a pandemia. O que é a pandemia? Acabei de explicar, né? Todo e qualquer seguro não cobre pandemia. É um risco excluído. Isso é interessante dizer. Está escrito lá nas condições gerais, viu, gente? O seguro viagem cobre pandemia? Não cobre. É uma regra, é um risco excluído. Agora, Luciano, eu estou em Miami. A Mari botou ali, ó. Eu estou em Miami. Estou com sintomas. Estou com febre, dor de cabeça, dor no corpo inteiro. Eu vou fazer uma consulta, vou fazer os exames. Esses primeiros atendimentos, você vai ter toda a cobertura. Sim. Agora, detectou que era Covid, né? Coronavírus, melhor dizendo, aí para frente essa cobertura, geralmente o país está assumindo, né? Então, tem os primeiros atendimentos, porque é um risco excluído. Você não vai ficar lá, Deus dará, não, viu, gente? Exatamente. Não vai ficar... Não, o país, geralmente, o país tem que assumir você, né? Porque é uma pandemia, o custo geralmente é daquele país, como aconteceu em vários cidadãos brasileiros pelo mundo. Então, o próprio exame para detectar, né? Quem fez foram os governos locais. Eu acredito que vai ter uma mudança muito grande. Primeiro vai ser cultural. Nisso o americano está na nossa frente, né, Mário? Na cultura, qual sentido? Só comparar nesse sentido, gente, pelo amor de Deus. Eles fazem seguro para tudo, né? Eles têm seguro de vida, seguro da casa, seguro saúde, seguro viagem, seguro do carro, seguro se ele vai brigar com o vizinho, seguro se ele perder o emprego, seguro se ele for olhar errado para o vizinho errado do outro lado. Isso é cultural. Então, assim, nós vamos começar a valorizar o seguro para tudo, não só
o seguro viagem. O seguro de responsabilidade civil, por exemplo, você tem uma clínica, aí aconteceu isso, você ficou parado, sua clínica, você é dentista, você vai atender aquele cliente. E aí, seu lucro? E seu atendimento, como é que fica? Você tem aquele tipo de seguro. O americano tem tudo isso. Então, o pessoal vai começar a ver o seguro não como uma coisa que ele tem que fazer, e sim como uma necessidade. Sim. E se você colocar isso no seu custo, seja da viagem, ou seja anual, como esse caso desses outros seguros que eu estava falando, você vai perceber que vale a pena. O custo-benefício anual é interessante. Oi, Aline. Então, vai ter uma mudança muito grande nesse sentido. Os seguros vão Eu sou a Maria Seguro. Eu tenho seguro do cartão de débito, do cartão de crédito, seguro na agência, seguro do celular, seguro... Eu sou a Maria Seguro. De celular, isso, outro exemplo. Seguro de celular, de iPhone, de qualquer outra marca, sim, o pessoal vai fazer. Então, assim... E os seguros vão começar a dar mais importância também a certas doenças. Por exemplo, quem sabe pandemia, as seguradoras se unam para estudar o que pode ser coberto, entendeu? Sim. Como um surto desse que nós tivemos. Ou até onde vai se cobrir, ou por que cobrir, ou por que não cobrir. Qual mudança possa ter, né? Já que foi uma coisa que pegou todo mundo aí. Tem outra pergunta sobre a pandemia aí. Deixa eu ver. Do Milton Júnior, nosso amigo lá de São Paulo. Ou é de Sorocaba. Os dois Milton Júnior. É um dos dois aqui. Foi essa que eu falei. Tem notícias sobre mudança de seguro nos seguros devido à pandemia? Né? E falando, já entrando nesse assunto aqui, para entrar no telemedicina, a gente teve caso de intercambista que estava no exterior com sintomas de Covid, acionou o seguro, ele teve a consulta por telemedicina porque o hospital, a política daquele governo não permitia casos com aquele nível de sintomas ir até o hospital, porque estava direcionando para o hospital somente casos graves. Então, a recomendação era ficar em casa. Então, não poderia ir até o hospital para ser atendido, mas teve a consulta por telemedicina. Então, Lu, conta mais esse diferencial aqui pra gente. Legal. Claro, assim, com a pandemia, gente, muitos hospitais, como a Mari estava falando, clínicas médicas, tiveram que dar algumas preferências do atendimento do Covid. Então, as outras doenças foram colocadas de lado, entre aspas, só os casos mais urgentes, até para não correr risco essa pessoa, né? Sim. Então, o que nós fizemos? Há uns 2 anos, mais ou menos, nós lançamos a telemedicina. Só não pode no Brasil. O Brasil tem a regra dos médicos, né? Ainda não está liberado. Mas eu visto que está sendo flexibilizado. Que agora foi autorizado, né? O CRM está com estudo em relação a isso, exatamente por conta dessa situação. Por exemplo, pela pandemia, a gente tem cidades no Brasil que já estão com atendimento por telemedicina para evitar casos que daria para ser resolvido numa videochamada por telefone. Mas continua. Não, exatamente. Então, assim, no Brasil foi autorizado, na verdade, a teleconsulta que a gente chama. Mas a telemedicina veio para facilitar muito a vida da você, viajante aí pelo mundo todo. Por quê? Você está em Nova York, estamos dando exemplo a Marta de Nova York lá, o que aconteceu? Em Nova York você vai andar o dia todo e pegar metrô. Andar e pegar metrô. Se quer conhecer Nova York, é assim, verdade, Mari? Vai andar em metrô. Senão você não conhece Nova York. No final do dia, você está se sentindo mal, aquela dorzinha de garganta, talvez, aquela dor na barriga, aquele incômodo na cabeça. Você não quer ir para o hospital, porque sabe que amanhã você vai andar novamente, vai pegar o metrô novamente, coisas leves. Então você vai acionar o VitalCard pelo WhatsApp, ou por ligação, ou pelo aplicativo. Vai informar o que está acontecendo, eles fazem uma pré-consulta e vai te perguntar como opcional. Olha, já que é uma coisa leve, você não está sentindo mal, mas acho que não vê a necessidade de ir para o hospital, para um centro médico, nós vamos te indicar, vamos mandar um link para você, aí te manda um link, você pode abrir no próprio WhatsApp ou no Skype, como seja, um link, você tem que ter uma boa internet, vai entrar um médico, ele vai te fazer um monte de perguntas e vai fazer o diagnóstico. Isso é muito legal. E tem muitos lugares do mundo que nós já temos convênios com a farmácia. O que o médico diagnosticou. Gente, no exterior,
sem prescrição médica você não compra remédio. Somente nos Estados Unidos, né? E aquela quantidade, né? Sim, vem a quantidade certinha. Tantos ml, aqueles tantos ml. Aí ele manda a receita, o prontuário mais próximo para a farmácia conveniada. Se aquele lugar não tem convênio com a farmácia, aí você vai ter que pagar, vai ser sistema de reembolso, o medicamento. Então isso é bem interessante, a telemedicina. Lembrando, gente, ele é um opcional. É uma teleconsulta, tá? Luciano, qual é o idioma do médico? Às vezes você pode pegar um médico falando um espanhol com despacio, né? Porque você não vai achar médico falando português no mundo todo. Então nós temos os nossos provedores, como nós chamamos, são nossos fornecedores, que eles têm o médico que fala um espanhol que dá para se entender perfeitamente, já fizemos o teste aqui, dá para se entender, ele vai fazendo a consulta. Olha que caso interessante, mano. Teve um exemplo aí de uma menina que estava se sentindo mal, e sabe o que era? Infecção urinária. Eu brinquei. Como é que ela fez o exame, doutor? E detectou você pela vê pelas tela? Costas. Por onde é a dor. Você vê que não é dor lombar, que eu já tive problema no rim. Você vê que não é dor lombar, que não é coluna. Você se apalpa, o médico fala para você se apalpar. Exatamente. Mas, Lu, todos os casos que a gente teve de passageiros da Viajar Mais que tiveram consulta por telemedicina, sempre foi falando português. Sempre foi. Legal. Nenhum caso. Você pega o português também. Tem português e espanhol, né? Mas tem lugares aí que a dificuldade, às vezes, falar. O médico fala português. A central de assistência, só para esclarecer isso, a central de assistência é 24 horas, sempre é português. Sempre português. Trabalhando, outras pessoas podem falar o português. Mas o médico, às vezes, fala o português ou o espanhol com despacio. Então é interessante, às vezes, para a pessoa em lugares menores, você só tem um centro médico, né, e não tem essa dificuldade. Já aconteceu isso de não ter nenhum hospital conveniado ali. É um diferencial. Gente, eu vou mandar um beijo pra minha professoressa. Tchau, professoressa, que entrou aqui e mandou um beijo. Oi, prof. Mas, Lu, deixa eu falar uma coisa. Fui olhar relógio agora, Lu. Como assim? Nós estamos aqui papeando já tem muito tempo. Essas lives vão durar mais que uma hora, gente. Muito, muito mais tempo do que uma hora. Porque olha como tem papo, olha como tem pano pra manga pra conversar aqui. Aqui o Instagram só tendo uma hora, né? Limite, então, muito chato isso. Quanto tempo falta, eu também nem percebi aqui. A gente, papo gostoso vai longe, né? Mas eu acho que eu consegui. Tem uma pergunta que eu não falei. Eu vou passar para você. Mas aí tenta responder rápido para a gente não cair antes de despedir. Mas falando sobre atendimento odontológico. Okay. Gente, acho que a Marilene também que falou que da cobertura odontológica. Muita gente não sabe que o seguro cobre isso também. Conta um pouquinho para nós, Lu. Odontológica, se não der tempo, um beijo, obrigado. É que ela mandou tchau dela. Ok. Tá. O odontológico, por exemplo, tudo dentro das suas regras, né? Você tá jantando, sentiu mal lá, machucou o dente, começou a sangrar, tá aquela dor muito forte. Você vai ligar, nós vamos te indicar o dentista mais próximo e de urgência, né? Porque é uma emergência, uma urgência, e você vai ser atendido. Luciano, viajei com aparelho, chegou em Nova York, tá me apertando, o aparelho tá doendo, eu preciso fazer um tratamento. Não, tratamento não dá. É sempre, né, para coisas que aconteçam, vale para odontológico. Uma emergência, urgência odontológica. Sim. Então isso é Vou bem lá interessante. fazer limpeza de tártaro. Não. Prótese. Não, entendeu? E o que a Marilene falou aqui é muito interessante. Cobre só o seu dente mesmo. Se for alguma questão prótese, de essas coisas, não cobre. Porque isso aí é como plano de saúde ou plano odontológico, né? Já seria um tratamento, a troca, quebrou, entendeu? Então, é sempre para coisas que aconteçam durante a viagem. É urgência e emergência. Mas o que é mais interessante nisso tudo? A gente indicar onde é um bom dentista. Sim. E o seguro tem isso lá. Se vocês forem usar, tem lá nas coberturas, né, a descrição do que é cobertura de assistência e o que é serviço. A seguradora ela tem serviços que vão além dessa questão. Assistência jurídica, por exemplo. Lógico, eles não vão te pagar
um advogado, mas essa assistência, se você precisar, você vai ter. Muitas vezes você quer alguma informação sobre o lugar, você está no lugar e não sabe como proceder, o seguro pode dar. Outra coisa interessante, às vezes, eu estou num lugar e aí teve um furacão, Estados Unidos. Você conseguiu entrar em contato com a seguradora e não conseguiu entrar em contato com a sua família. A seguradora pode contar para sua família no Brasil que você está bem. Então, olha como são coisinhas pequenas que vão agregando aí todo o benefício que o seguro dá. Uma outra coisa bem rapidinha também, Mari, atraso de voo. Independe de sua doença, de bagagem, de tudo isso, se a companhia aérea não te der a alimentação e a hospedagem e o traslado para que você vá até o hotel e volte para o aeroporto, o seguro também cobre isso. O seguro então, só também pelo cobre. Atraso do voo por mais de 4 horas, é atraso, não é o cancelamento. Isso. É o atraso. Mais de 4 horas, o que acontece? Você também tem esse item, então já vale o seguro. Se você já fizer vale, esse gente, custo-benefício, quem já teve voo atrasado em aeroporto sabe que às vezes é uma luta conseguir uma água da companhia aérea. Só de você ter a segurança e falar assim, vou comer, vou fazer o que for, precisei dormir aqui, não tem problema. Você aciona o seguro, guarda as notinhas, entra com a solicitação de reembolso e dá tudo certo. Lu, tenho medo de cair aqui. Antes de falar mais duas coisas que já mandaram aqui, vou agradecer todo mundo que esteve aqui. Obrigada, acompanhe, que a gente está com uma pauta de lives muito legal na Viajar Mais. Lu, você sabe, né, que você é meu querido. Um beijo enorme, muito obrigada. Vou deixar você se despedir, porque eu tô lendo aqui mais coisa. Um beijo a todos que estão assistindo a live, todos aqui que eu falei o nome, eu não falei o nome, esqueci. Todos os seus amigos que entraram, quero agradecer. Estamos aí à disposição. Eu que agradeço a parceria de todos vocês aí do Brasil todo, né? Se nós não respondemos, passou batido alguma... Eu acho que foi quase tudo. A Marilene, gente, Marilene mandou até beijo pra mim, adorei você. Marilene, deixa aqui depois seu arroba pra eu seguir beijo, você. Cris, beijo, Dani. Ela tava contando aqui coisas interessantes, que a filha dela foi fazer doutorado ou mestrado nos Estados Unidos, e a própria universidade americana exigiu que tivesse um seguro de pelo menos $150 mil de cobertura. Olha que interessante. A Mari teve um caso no Maranhão, da filha dela também, que foi trabalhar no Maranhão e sofreu um maior perrengue. Nossa, e nós ajudamos em tudo, trouxemos ela de volta, mas isso é para assunto para outra live. É para outra live, mas olha que interessante que ela falou aqui, a Marilene de novo, que na Índia é super válida a telemedicina, por conta do tempero da comida e o calor, por exemplo, às vezes a pessoa não é acostumada e passa mal mesmo. Ela mandou aqui, claro que você comer na rua lá é mega proibido. Isso que eu ia falar. A higiene, né, a higiene da Índia é meio complicado. Então a pessoa usa bastante assim, sabe? A Cris tá mandando um beijo aqui. Quero agradecer todo mundo. Espero que tenham gostado. Se tem mais dúvidas sobre seguro, segue lá, Luciano Vitalcard. Underline Vitalcard, que o Lu tem, o Luciano Responde, que é maravilhoso. Se não, pode mandar pra gente aqui por direct. Vou deixar essa live gravada pra quem não conseguiu assistir inteira. Legal. Obrigada mesmo. Um beijo pra todo mundo. Até quinta-feira em mais uma live. Lu, um beijo pra você. Beijo pra todos. Tchau.